Olá, queridos amigos. Sejam bem-vindos ao canal Estudar Kardec para mais uma edição de Falando de Espiritismo. Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, juntos mais uma vez para darmos início a mais um trabalho do canal Estudar Kardec. E hoje estamos trazendo para vocês o resumo dos principais pontos da doutrina espírita. Fonte é o Livro dos Espíritos, na sua introdução, no item 6. Vamos ver o que Kardec nos fala a respeito desse tema. É um tema muito interessante e logo de início eu quero agradecer a sugestão, ao pedido, e uma sugestão dos nossos amigos que nos solicitaram falar sobre esse pedaço aí do livro e dar a nossa opinião, E vamos lá. Muito obrigado aí a quem escreveu e quem pediu. Começa dizendo assim: os seres que se comunicam designam-se a si mesmo como o dissemos, sob o nome de espíritos ou de gênios, tendo pertencido pelo menos alguns a homens que viveram na Terra. Eles constituem o mundo espiritual como nós constituímos a nossa vida, o mundo corporal. Até aí ainda não tem nada de demais, Nós somos espíritos encarnados, estamos no mundo corpóreo. Eles são desencarnados, estão lá na erraticidade. Resumimos assim, em poucas palavras, os pontos mais importantes da doutrina que eles transmitiram, a fim de respondermos mais facilmente algumas objeções. Deus, eterno, imutável, imaterial, único, todo-poderoso e soberanamente justo. Criou o universo que compreende todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais. Os seres materiais constituem o mundo visível ou corporal. Os seres imateriais, o mundo invisível ou espírito. Ou seja, mundo dos espíritos. O mundo espírita é o mundo normal, primitivo, eterno, pré-existindo e sobrevivendo a tudo. Todos nós sabemos disso, Além de sermos espíritos imortais, o mundo dos espíritos também é um mundo eterno, Não tem como terminar. O mundo corporal é apenas secundário. Todos nós sabemos isso, A pátria é lá, não é aqui. Aqui é o mundo secundário. Poderia deixar de existir ou nunca ter existido, sem alterar a essência do mundo espírita. Com certeza, Os espíritos vivem na erraticidade, Não tem como extinguir. Já o nosso mundo não. O nosso mundo pode, em algum tempo, em algum momento, sumir, desaparecer, o mundo acabar, vamos colocar dessa maneira. Os espíritos vestem temporariamente um corpo material perecível, esse aqui que nós ganhamos por empréstimo, cuja destruição pela morte lhe devolve a liberdade. A morte em si, todo mundo sabe, todo espírita sabe, que a morte é a do corpo físico, da matéria. Somente essa que se desfaz, acaba. O espírito não, o espírito é eterno. Ele vai reencarnar, vai renascer em outro corpo, em outro momento. Entre as diferentes espécies de seres corporais, Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos que atingiram um certo grau de desenvolvimento, o que lhe dá a superioridade moral e intelectual sobre os outros.
A alma é um espírito encarnado, assim disse Kardec, sendo o corpo apenas o seu envoltório. Essa carcaça, né? É um componente para que o espírito possa se manifestar, para que eu possa mexer os braços, falar, enxergar, ver, me comunicar com todo mundo. Isso é apenas um envoltório, né? Há 3 coisas no homem. Primeira, o corpo ou ser material, semelhante ao dos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Semelhante, mas animado pelo mesmo princípio vital. Semelhante, não é igual. Segundo, a alma ou ser imaterial, espírito encarnado no corpo. E terceiro, o laço que une a alma ao corpo, princípio intermediário entre a matéria e o espírito, o que nós chamamos de perispírito. Assim, o homem tem 2 naturezas. Pelo corpo, participa da natureza dos animais, dos quais tem instintos. Pela alma, participa da natureza dos espíritos. O laço ou perispírito que une o corpo e o espírito é uma espécie de envoltório semimaterial. A morte é a destruição do envoltório mais grosseiro, ou seja, da carne, né? O espírito conserva o segundo. O espírito, como é imortal, ele conserva ele e o perispírito, que constitui ele de um corpo etéreo, invisível para nós no estado normal, mas quando pode tornar-se algumas vezes visível e mesmo até tangível, como ocorre no fenômeno das aparições, né? Há pessoas que com seu dom mediúnico pode ver e pode também usar de uma matéria sutil para poder ver o corpo formado outra vez. O espírito não é, portanto, um ser abstrato, indefinido, que somente o pensamento pode conceber. É um ser real, definido, que em alguns casos pode ser reconhecido, avaliado pelos sentidos da visão, da audição e do tato. Os espíritos pertencem a diferentes classes e não são iguais em poder, inteligência, saber e nem em moralidade. Nem todos os espíritos têm a mesma classe, né? Tem espíritos de classe mais inferiores, tem espíritos das classes mais superiores, da classe intermediária e assim por diante. Isso é a base de conquista. Essas classes, elas vão acontecer com as nossas conquistas, nas nossas reparações de erros que já cometemos em outras vidas, e vamos melhorando passo a passo, cada vez que viemos ao corpo da carne. Ele cita aqui, os da primeira ordem são os espíritos superiores, que se distinguem dos outros pela sua perfeição, pelos seus conhecimentos, pela sua proximidade de Deus, pela pureza de seus sentimentos e seu amor ao bem. São anjos ou chamados espíritos puros. Todos nós iremos alcançar isso um dia? Sim, iremos. Conforme vamos nos depurando, conforme vamos melhorando, conforme fomos resgatando tudo aquilo que nós deixamos de errado lá do passado até agora. E também procurar não criar mais débito cada vez que aqui estamos.
procurar estar sempre eliminando essas más tendências que a gente tem e não criando outras, né? Porque senão fica aí uma bola de neve e o tempo vai levar-se mais tempo para se depurar, né? Não quer dizer também com isso que em 2 ou 3 ou 4 reencarnação que tivermos daí para frente já vamos estar numa vida mansa. Não é bem assim não, tá? A gente vai fazendo isso gradativamente. Erro nós temos muitos, cometemos muitos e hoje já não cometemos tantos. Isso já é um grande passo. Mas ainda vamos voltar a mundos de prova e expiação para depurarmos mais ainda, né? Os das outras classes não atingiram ainda essa perfeição. Os das classes inferiores são inclinados à maioria das nossas paixões. O ódio, a inveja, o ciúme, o orgulho e etc. Estamos aí, nessa faixa. Ainda somos espíritos muito imperfeitos ainda, né? Eles se satisfazem no mal. Entre eles há os que não são nem bons e nem maus. São mais trapaceiros e importunos do que maus. A malícia, a irresponsabilidade parecem ser diversão. São os espíritos desajuizados ou levianos. Quase que não saiu aqui, né? O desajuizados. Quem sabe eu não sou um pouco desajuizado, né? Por isso que a coisa não saiu muito bem. Mas vamos lá. Nós estamos aí hoje, encontramos tudo isso que nós acabamos de dizer, né? Essas nossas paixões, o ódio, a inveja, a ganância, o ciúme, o orgulho, então principalmente, né? A inveja, nós ainda estamos contido ainda com essas imperfeições. Estamos aí depurando elas aos poucos e que não é fácil. Não é fácil. A gente vai com o nosso conhecimento, com o nosso aprendizado, estudando, revendo. Cada passo que estamos dando é bom ir revendo e melhorar a cada dia que passa. Hoje eu ainda estou aqui meio assim, um pouco diferente. Vocês devem estar vendo que ainda não mudamos ainda o local para fazer as nossas gravações, e hoje eu estou usando o notebook para fazer a leitura. Eu normalmente gosto de ler com a folha na mão, eu fico mais à vontade com a folha na mão, mas não foi possível, não deu tempo para a gente fazer aí as impressões, e vamos aqui no notebook mesmo e tá dando certo, eu tenho certeza. Continuemos. Os espíritos não pertencem perpetuamente à mesma ordem. Já havíamos falado mais ou menos anteriormente aí, que não ficamos ali. A cada momento que nós vamos melhorando, nós vamos subindo gradativamente de acordo com aquilo que nós conquistarmos. E vamos certamente mudando de ordem também. Todos melhoram ao passar por diferentes graus da hierarquia espírita. Esse progresso ocorre pela encarnação, que é imposta a alguns como expiação e a outros como missão. Eu tenho certeza que a minha está como expiação. Eu posso citar Chico Xavier, Divaldo Franco, que vieram com uma missão. Nessa eles vieram com uma missão. Não sei se na próxima também vão vir com missão ou se vão vir ainda tentando melhorar algumas coisas. Não quer dizer porque que ele veio agora em uma encarnação como missionário que ele já tenha depurado tudo. De repente ele ainda tem alguma coisa para depurar. Nós temos que ver por esse ângulo. Não vamos elevá-lo lá em cima na última categoria. Até porque não conhecemos as suas outras encarnações, o que eles fizeram,
o que eles deixaram de cumprir, quais foram os equívocos que eles cometeram, que com certeza cometeram também, assim como nós cometemos e ainda estamos cometendo, e por aí vai, não é? A vida material é uma prova que devem suportar várias vezes, até que tenham atingido a perfeição absoluta. Isso leva algum tempo, né? E não é pouco, não, é bastante tempo. É uma espécie de exame severo ou de depuração, de onde saem mais ou menos purificados, né? A gente dá uma melhorada, não quer dizer que porque nós melhoramos, nós nos transformamos, né? Não vamos usar aquela ideia ainda que algumas pessoas colocam, né? Ah, fulano desencarnou, faleceu, mas agora ele está bem, agora está lá no céu, está não sei aonde. Não, peraí, vamos com calma. Se o fulano saiu daqui com uma bagagem boa, com uma mudança boa, ele vai estar numa colocação melhor um pouco. Mas se ele não fez nada disso, ele vai continuar sendo a mesma coisa do outro lado. Não vai mudar nada não vai ser bonzinho só porque desencarnou, vai virar bonzinho, vai virar anjinho, não. Não é bem por aí, né? Seguindo, depois de um período mais ou menos longo, durante o qual permanece no estado de espírito errante. Isso acontece, essa melhora vai acontecer depois que passarmos um período lá na erraticidade. Entendeu? A alma, ela retorna ao mundo espiritual, de onde todos nós viemos, né? Para começar a existência material. E depois de algum período, mais ou menos longo, diz ele, durante o qual permanecemos no estado de espíritos errante. Ou seja, de acordo com o raciocínio lógico, passamos mais tempo na erraticidade do que aqui no plano carnal. E segue ele. O espírito deve passar por várias encarnações. Disso resulta que todos nós tivemos muitas existências e que ainda teremos outras, que aos poucos nos aperfeiçoarão, seja na Terra, seja em outro mundo. A encarnação dos espíritos se dá sempre na espécie humana. Seria um erro acreditar que a alma ou o espírito pudesse encarnar no corpo de um animal. E para encerrar aqui essa primeira parte, vamos voltar aqui um pouquinho nessa última linha aqui. A encarnação dos espíritos, prestem atenção, se dá sempre na espécie humana. O espírito encarna na espécie humana. Seria um erro acreditar que a alma do espírito pudesse encarnar num corpo de um animal. Há crenças indígenas, orientais, antigas, que acreditava-se que o espírito morria e poderia vir na forma de um animal mais forte, mais resistente, não sei o que lá. Isso é pura fantasia, né? É uma crendice desses nossos irmãos que ainda estão passando por esta fase e que entrarão numa fase de um conhecimento melhor e vão ver que não é assim. Porque senão estaríamos retrocedendo. Eu venho até aqui. Aí quando eu chego aqui, eu, em vez de ir para frente, eu volto para ser. Não seria justo pela parte do Criador, não é? Todos nós temos a tendência de quê? Evoluir, sempre evoluindo. Não estaremos jamais retrocedendo. Dá para abrir até um leque para discutirmos aí alguns outros assuntos a respeito dessa matéria, né?
porque tem pessoas que acreditam que o espírito, por ele ter sido muito ruim, por ele ter feito coisas horripilantes, ele muda a sua forma e fica, não é bem assim, não. Ele pode até se fazer aparecer, mas mudar a forma ele não muda, senão seria retroagir. E tem outras questões dentro aí dos nossos estudos que falam sobre isso. Eu posso trazer até no final do trabalho desse resumo, né, dos principais pontos da doutrina espírita que estamos falando agora. Eu posso até trazer alguma coisa e mostrar para você as questões, onde é que estão, onde é que não estão, mostrando que o espírito não regride. Se ele não regride, ele não muda de forma. Isso é lógico. Como é que eu vou virar uma bolinha se hoje já sou um espírito formado? Eu venho sempre, como diz ele aqui, sempre na espécie humana. Eu não posso ser uma bolinha, eu não posso vir agarrado em ninguém, eu não posso estar preso a ninguém, eu tenho que cumprir as minhas missões quando eu reencarno. E para me pagar meus erros, eu posso até vir de maneira fisicamente diferente. Posso vir aleijado, posso vir sem a fala, sem a visão, sem olfato, sem audição, totalmente, torto, preso a uma cama, mas é a espécie humana, não deixa de ser. Parece até, com uma visão, como a gente vê, tem lugares aí que a gente vê, dá pena, parece até um bicho mesmo, mas não é. E não mudou de forma. Ele continua na espécie humana, mas veio com alguns defeitos para poder redimir-se de erros fatais, erros gravíssimos que deva ter cometido em tempos anteriores. Ok? Queridos irmãos, queridas irmãs, a nossa primeira parte termina aqui. Amanhã daremos continuidade à segunda parte desse grande trabalho, que é o resumo dos principais pontos da doutrina espírita, ok? Fiquem com Deus. Até amanhã no nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Não se esqueçam, espiritismo sem estudo é espiritismo sem qualidade. Tchau, tchau.